A religião é o maior meio de comunicação do evangelho, onde os beneficiados são seus líderes religiosos. Por quê? Porque você vê que em cada esquina tem uma suposta igreja. Cada esquina no seu bairro tem uma suposta igreja. Utilizando o mesmo livro chamado Bíblia, todavia pregando um evangelho diferente. Evangelho porque são criações humanas, são criações do achismo. Eu acho, então se eu acho, a minha doutrina tem que ser dessa forma, tem que ser assim. Por isso que não é evangelho, é evangelho. Eles criam suas próprias doutrinas e aplicam nas pessoas incautas que não estudam a Bíblia. Quando você pega o capítulo 2 do livro de Atos e vai ler o registro da igreja primitiva, você vai ver que a coisa não funcionava dessa forma. Em cada alma havia temor. Eles repartiam tudo o que eles tinham e não havia necessitado algum. É o que está escrito em Atos 2, a partir do versículo 42. Mas hoje, quando você vê esse evangelho que está sendo pregado, você vê que é diferente. Você é praticamente obrigado a dar o dízimo. E quando o irmão está desempregado, a igreja praticamente não faz nada por ele. Isso é o que nós temos visto. O cara passa toda a sua vida dando dízimo, sustentando o líder religioso que vive em seus palácios, em suas mansões, carros de luxo e muitas vezes até blindado. Mas quando o cara fica desempregado e precisa de uma ajuda, cadê a suposta igreja para ajudá-lo? Não tem. Simplesmente ele diz que você tem que orar mais para que Deus venha abrir uma porta de emprego. Mas você não pode parar de dar o dízimo. Então, por isso que eu falo que a religião, ela é o maior meio de comunicação do evangelho. E quem são os beneficiados? Os líderes religiosos. A pandemia chegou aí. O povo estava louco devido ao desemprego. Muitos perderam seu emprego. Fábricas fecharam. E os líderes não estavam nem aí, porque eles sabiam que existem aquelas pessoas que sustentam todo mês com seus dízimos e suas ofertas. Eles não estavam nem aí. Fingiam que estavam preocupados, mas na verdade a gente sabe que tudo aquilo é uma farsa, tudo aquilo é mentira. E é assim que a coisa funciona. É assim que nós temos visto. Você passa aí um pequeno bairro, em cada esquina tem um boteco, popularmente conhecido como igreja. Um pega-bêbado espiritual. É o que a gente mais vê aí em cada esquina. Aí você vê que esta igreja tem esta doutrina, aquela igreja tem aquela doutrina, aquela outra já é uma doutrina totalmente diferente, usando a mesma Bíblia. Usando a mesma Bíblia, usando o mesmo livro. E os líderes cada vez mais enriquecendo. E as ovelhas? Onde ficam nessa situação? Como que elas ficam? É igual aquela música. Quem está lá em cima fica, quem está lá embaixo, o de cima sobe e o de baixo desce. É complicado, mas infelizmente é a realidade que nós temos visto no século XXI. Infelizmente. Acorda, meu povo. Acorda. Este evangelho que tem sido pregado dentro das religiões não tem nada a ver com o evangelho que Cristo ensinou. Mas quando é que você vai acordar para essa realidade? Pense.